seja, isso daqui é uma fração, né? Então, isso daqui seria 333 dividido por trilhão, né? Dá picosegundos o resultado. Então, isso daqui dá 333 picosegundos. E aqui um outro exemplo. Um processador possui o tempo de ciclo de 400 picosegundos. Qual é a sua frequência de clock? Ora, só é fazer o inverso, né? O que é 400 picosegundos? É 400 vezes 10 elevado a menos 12. Aí você faz 1 dividido por isso, você acha a frequência de clock. Vai dar 2,5 vezes 10 à nona. 10 à nona lembra de bilhão, né? 10 à nona é giga. Então, 2,5 giga, tem que lembrar que aqui é frequência, né? Frequência é medida em hertz. Gigahertz. Tá? E aqui, lembrando lá da lei de Amdahl, nós podemos considerar como desempenho de computador na execução de um programa como o inverso do tempo para executá-lo. Então, aqui, o desempenho de um computador X é 1 sobre o tempo de execução. E se desejássemos saber o quanto o desempenho de um computador X é maior do que o de um computador Y, que a gente viu também derivado lá da lei de Amdahl, é o desempenho do computador X sobre o desempenho do computador Y. Cuidado que aqui não é o tempo, é o desempenho, tá? O desempenho já é 1 sobre o tempo. E aí o N, tem uma observação que eu já comentei com vocês, no caso aqui é N, a variável, né? Se o N for menor do que 1, o desempenho de X é inferior ao de Y. Para realmente ter havido um speed-up, né, um aumento de desempenho, N tem que ser maior do que 1. Outra informação, o tempo de execução de um programa, que pode ser substituído pelo tempo de execução de uma instrução, pode ser expresso pela equação segundos por programa é igual a ciclos por programa vezes segundos por ciclo. Essa equação aqui ajuda em vários problemas aí que podem aparecer como lista de exercício, daqui pode ser bem aproveitado. Uma consideração importante sobre os ciclos por programa é que as instruções do computador, eu já comentei com vocês que o computador, no processador, ele possui instruções simples e instruções complexas. Então, o tempo de execução das instruções não é igual. Tem arquiteturas de computadores, como uma arquitetura imaginária chamada MIPS, em que o tempo de execução, né, ou o MIPS monociclo, né, o tempo de execução é sempre igual. As instruções têm sempre o mesmo tamanho, mas na prática isso varia, depende da instrução, ela vai ocupar um número diferente de ciclos. Então a gente tem aqui uma instrução supostamente chamada de A, que dura um ciclo de clock, a instrução B 2 ciclos, a instrução C 4 ciclos e a instrução D 4 ciclos. Outra informação importante é que se o tempo de ciclo for diminuído, muitas vezes uma instrução necessitará de mais ciclos para ser realizada. Então, se você aumenta a frequência do processador, você diminui o tempo do ciclo. Só que isso não quer dizer que vai fazer automaticamente a instrução gastar menos tempo, porque ela vai precisar de mais ciclos muitas vezes, se a instrução não for otimizada. Portanto, não é só a frequência de clock que influencia no desempenho de uma CPU. Se a instrução não conseguir reduzir o tempo de execução, o aumento da frequência, né, não vai impactar positivamente aí no desempenho do computador. Uma medida muito útil na análise de desempenho de processadores é o CPI. A gente já falou dele, né? Foi no outro material? Não, tá aqui, ó, ciclos por instrução. Desculpa a interferência externa aí, pessoal. Então, uma medida muito útil é CPI, ciclos por instrução. Assim, um programa com intenso uso de instrução de ponto flutuante deve ter um CPI alto, né? Quantidade de ciclos por instrução.
Quanto maior a CPI, menor a quantidade de instruções executadas pelo computador por unidade de tempo. Isso quer dizer que quanto maior o CPI, menor a quantidade de instrução, então o desempenho está caindo comparado com um processador que o CPI é mais baixo, tá? Uma medida também dessa quantidade de instruções por unidade de tempo, também conhecida como vazão, né? Throughput, são os MIPS, milhões de instruções por segundo. É uma outra unidade usada. E aqui a referência. Eu usei como consulta um material, uma apostila, né, do professor Saito, que produziu esse material lá para um curso da UFSCar, né, um curso EAD, acho que de sistemas de informação, se não me engano. E eu posso deixar para vocês como material de consulta. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Vou passar alguns exercícios e aí vocês resolvam. Se não der tempo, esses exercícios eu vou deixar um tempo maior. Afinal de contas, na nossa próxima quinta-feira, nós teremos uma avaliação, né? Então, essa lista que eu vou deixar aqui, ela vai ter um tempo maior aí de período para vocês resolverem, né? Vou deixar um prazo maior, uma janela maior de tempo. Até mais, pessoal.